Olá, meus amigos, bom dia, bom dia. Lucimara Bíscaro falando. E que delícia hoje, esse sábado. Gente, que coisa maravilhosa, a gente fica impactado, a gente fica feliz com tudo que vai acontecer aqui. Mas, primeiramente, agradecendo a Deus por essa grande oportunidade. Oportunidade essa de estarmos todos aqui juntos em mais um dia, ter essa oportunidade de aprendermos. E vamos aprender hoje com quem? Com quem sabe verdadeiramente. Mas antes de passar a palavra aqui para o nosso criador do nosso Cosmetil, eu quero dizer algumas coisas, né? Vamos aqui tomar o máximo de cuidado com as nossas câmeras, tá, gente? É super importante, vamos passar aqui mais ou menos cerca de 60 minutos, então vamos tomar cuidado com as nossas câmeras, vamos fechá-las, se precisarmos nos retirar, né, de onde nós estamos. Se estivermos sem camisa, vamos colocar uma camisa, porque vale lembrar que estamos num ambiente coletivo, né, que é super importante a gente respeitar esse ambiente, apesar de estarmos no conforto do nosso lar, tá? Então, hoje, dia 24/9, estamos tendo aqui o primeiro treinamento, a primeira live de treinamento com o Dr. Paulo Bertaia. Lembrando que hoje não será aberto para perguntas, tá? Então, o Dr. Paulo vai fazer essa aula aqui para nós, qualquer informação a mais, qualquer dúvida que nós tivermos, nós vamos anotar todas, tá? E vamos lá no blog, que é causemetil.com.br, e fazer todas as perguntas, tá? Que o Dr. Paulo, ele, como sempre, responde todas com muita presteza, com muito carinho, tá? Com muito amor para todos nós, tá certo? Então, gente, super importante nós respeitarmos, como eu já falei, esse ambiente. E se você ainda, aquelas pessoas que você convidou não entrou na sala, bora lá, manda o link agora, que elas ainda vão conseguir pegar a maior parte desses treinamentos, tá certo? Então, eu quero passar a palavra para o Dr. Paulo Bertaia, primeiramente dizendo o carinho, o respeito, Dr. Paulo, que nós temos pelo senhor, né, e agradecendo a Deus por ter iluminado a tua mente para fazer uma fórmula tão maravilhosa quanto essa, onde vem trazendo esperança e felicidade, né, não é mais só alegria, é felicidade para todos nós, porque a gente tem visto as pessoas fazem seus depoimentos dizendo que estão felizes, isso deixa a gente bastante feliz também. Quero agradecer por nunca ter desistido, por ter sido resiliente, por ter vencido todos e qualquer obstáculo, tá? Para que a gente pudesse ter essa forma. Então, eu quero passar a palavra para ti, agradecendo. Deus abençoe grandemente. Bora lá, que nós estamos aqui com os ouvidos, as orelhonas assim, apostos para aprender, né, tudo que o senhor tem a nos ensinar. Então, abre, gente, o seu coração, a tua mente, para aprender aqui com o Dr. Paulo. Beijo grande, Deus abençoe, Dr. Paulo, a palavra é contigo, bora lá. Obrigado, Simara. Realmente um dia maravilhoso, muito sol, temperatura hiper agradável para nós hoje estarmos falando de um assunto muito importante que cerca todos nós, toda a sociedade, porque o que tem de gente aí travado na cama com coluna não é brincadeira, né? Então, é um assunto bastante importante para nós discutirmos aqui hoje, aprender um pouquinho mais. Espero que tenha trazido caderno e caneta para poder anotar, né? Tem muita coisa interessante. E tudo que nós vamos falar aqui é hiper importante, viu? Muito importante para poder entender um pouco e ajudar as pessoas à nossa volta. Parece que todo mundo hoje sofre de doenças osteoarticulares, como relacionado com a coluna, tá? Então, é muito, muito forte, seja jovem, seja adulto, seja velho, todo mundo sofrendo, não é brincadeira. É muito grande o número de pessoas à nossa volta sofrendo com os desordens osteoarticulares relacionados à coluna vertebral, tá? Por isso que esse assunto é tão importante, porque nós selecionamos esse assunto para a primeira live nossa, né? Porque é muito importante, né? O número de pessoas é muito grande sofrendo da coluna, bastante. Bom, a coluna formada por 33 vértebras, ok? Separadas por discos intervertebrais. Depois nós vamos mostrar as imagens, tá? Então, só para saber, a coluna vertebral inteira é formada por 33 vértebras, que são separadas por discos intervertebrais. Preste bem atenção, porque a sequência de slides vai dar perfeitamente para você entender tudo o que acontece com a coluna. Então, ela é assim distribuída: a coluna cervical, a coluna torácica, a lombar e o cóccix, né? Essas articulações, essas cartilagens que as unem, sustentam
do lado direito e do lado esquerdo da coluna. Então, está aqui a coluna. Aqui você vê perfeitamente a coluna de frente, a primeira da esquerda, a do meio de costa e de lateral. Então, na lateral dá para ver todas as articulações, umas vértebras se articulam com as outras. Toda a coluna é assim. Se articula com a de baixo com a de cima, ok? Bom, as cartilagens articulares, elas são revestidas naturalmente de sais minerais, ácidos graxos e proteínas, que deveriam estar presentes na sua alimentação diária, né? Sais minerais, ácidos graxos e proteínas. O que são sais minerais? Todos os sais que deveriam estar presentes no sal de cozinha, que é o cálcio, zinco, magnésio, fósforo, potássio, são mais de 90 sais. E os ácidos graxos, que são ácidos graxos? São alimentos como abacate, amendoim, castanha, nozes e as proteínas adequadas da carne, entende? Bom, o sal de cozinha, tiraram mais de 80 sais do sal. E a terra está inócua, ela não fornece nem 10% de nutrientes para os vegetais. Está hiperpobre e só vai piorar. Viu? Só vai piorar. Por isso que você tem que entender bem essa situação. Por isso que as pessoas estão sofrendo desde jovem. Tem visto crianças com 13 anos com hernia de disco, não é brincadeira. Falta de sais minerais e ácidos graxos na alimentação diária, as articulações se desidratam e o corpo das vértebras cedem, né? Comprime os discos e esse comprime as raízes nervosas. Disso vai originar dor. Veja bem, não existe remédio para dor. Tem isso na cabeça, não existe remédio para dor. Não é questão de estar inflamado, que tem que tomar um inflamatório, não é por aí, ó. O caminho é outro, você vai entender perfeitamente agora. Então, desde cedo, nós somos bombardeados por radicais livres. Então, quando você é jovem, você é adolescente, você corre, você nada, você pedala. Quanto mais você corre, mais aumenta o processo oxidativo nas células gerado pelos radicais livres. Entende? Quanto mais você corre, mais aumenta o processo oxidativo nas células, gerado pelos radicais livres. O que acontece com isso? A célula perde a capacidade de gerar energia e oxigênio. E você vive assim. Todo o processo destruidor celular é formado no organismo, como, por exemplo, o envelhecimento precoce, aí gera cansaço, sonolência durante o dia, insônia à noite, perda da libido, perda da memória, perda da cognição, envelhecimento da pele, apatia, desânimo, quer dizer, tudo isso acompanha você por toda uma vida e você não tem noção do que está acontecendo. Você não sabe se vai no médico, você sabe se vai na academia, onde você vai, né? E tudo que você faz só piora a situação. Porque na sua alimentação diária sempre falta sais minerais, sempre falta os ácidos graxos. Por isso as articulações vão degenerando. Uma das coisas que mais sofrem é as articulações, ok? Então, a falta de energia e oxigênio somada à alimentação pobre, a falta de sais, gera a desidratação articular, gera ressecamento, gera erosões. As articulações sofrem erosões. Isso é horrível. E por que isso acontece? Porque o sangue está grosso, está denso, está ácido. O corpo está intoxicadíssimo de tanta alimentação ruim, tanto remédio. Entendeu? É difícil mudar essa situação. Alimentos industrializados que provocam a destruição das cartilagens articulares, chegando a formar erosões. Isso é horrível, né? Então, quais são esses alimentos? O refrigerante. O refrigerante é o maior destruidor dos sais minerais, cálcio, zinco, magnésio, né? Depois o café também é um grande destruidor. Aí você tem o doce, derivado do trigo, o glúten, o leite e derivados. E isso é muito ruim, uma alimentação muito ruim para o tecido imune. O sistema imune não consegue viver de forma, nos defender com essa alimentação destruidora. Então, essa alimentação deixa o sistema imune muito enfraquecido, ok? E destrói a sua capacidade de proteger o corpo humano. Ele vem, no primeiro momento, ele inflama a célula, no segundo momento, ele inflama o tecido, no terceiro momento, ele vem contra você. E aí, o que acontece? Gera toda aquela situação. No primeiro momento, inflama a célula, o tecido, e contra você. Aí tem mais 80 doenças do tecido imune, só o tecido imune, que são as neurites, as desordens articulares, são várias doenças, são mais de 80 doenças. Então, se desde criança a alimentação diária se resume nessa alimentação horrível, que é leite, café, refrigerante, bolacha, certamente bem jovem já vai ter hernia de disco.
como, por exemplo, uma criança de 13 anos com hernia de disco, dá para admitir isso? Como eu já vi, uma criança com 13 anos com hernia de disco, sofrimento. E o pior de tudo, gente, o pior de tudo é que essa criança foi operada. Se cometer um crime contra essa família, operar uma criança de 13 anos, olha que falta de profissionalismo. Que horrível operar uma criança de 13 que está em formação ainda, os ossos, as cartilagens. Como que você vai operar? Gente do céu. Então, o pai não sabe disso, o médico também não, a família não, ninguém. Ninguém está preocupado. Está preocupado em resolver a dor. A dor não se trata. Tem que tratar a raiz do problema. E a raiz do problema está na alimentação, ok? Bom, aqui você tem dois tipos de alimentos. E hoje em dia, se você mostrar para uma criança, um jovem, adolescente, onde ele vai? Vai da esquerda, né? Olha só, que é uma delícia, né? Inegavelmente é uma delícia, mas extremamente destruidor, que são as massas, os doces, os sorvetes, tudo que é gostoso, né? Então, aqui do lado direito, ninguém quer. Onde está a resposta, né? Então, na verdade, a criança tem que ser educada desde pequenininha, aprender a comer brócolis, couve, frutas, legumes. Ela tem que aprender isso. Se não aprender, ela vai comer errado a vida inteira. Depois, lá na frente, estiver sofrendo as consequências disso tudo, ele vai pagar caro, às vezes, a consequência, né? Sofrimento e dor. Bom, como conquistar o direito de ingerir o que quiser? Então, funciona assim, ó. Deixa eu apagar isso aqui. A sua saúde é comparada à conta bancária. Na conta bancária, se você tem dinheiro, você vai gastar. Se você não tem dinheiro, não vai gastar. Funciona assim. Então, a saúde é a mesma coisa. Se você se prontificar a fazer a coisa correta todos os dias, você vai adquirir crédito. Então, você vai ter o direito de tomar um café, comer um chocolate, tomar caipirinha, tomar cerveja, o que você quiser. Mas se você está em débito, você não vai ter direito de nada disso. Porque se você fizer isso, você vai passar mal, entendeu? Vai ter dor de cabeça, vai ter insônia, vai subir sua pressão, ter um monte de problema. Porque não dá para... Você não tem direito de conquistar aquilo, de comer aquilo. Então, por isso que eu falo, como conquistar o direito de ingerir o que quiser. A partir do momento que você tem crédito, você pode comer o que você quiser, não vai lhe fazer mal. Entendeu? A vida é assim, ó. Como manter as articulações saudáveis para sempre? Então, veja bem, não é só as articulações, a pele também. Se você vê uma pessoa na rua, seu amigo que você não vê há tantos anos, e você vê ele um dia com a pele toda enrugada, apesar de não estar cuidado, mas está toda enrugada, ele está magro, está abatido, então você já imagina que um corpo daquele está em sofrimento. Porque se a pele está enrugada, dentro também está bem enrugada, está degenerado, está com erosões, está com sofrimento, né? Então, você, através de uma alimentação sadia, você pode manter a aparência sempre jovem, sempre jovem. Basta estar atento às observações de todos os dias daquilo que você come, entende? É simples assim, ó. Escolha certa. Como tornar o sangue mais fino e alcalino, né? Como tornar o sangue mais fino e alcalino? O seu sangue está grosso, está denso e está ácido. Isso é um sangue que ninguém quer, porque ele promove uma série de doenças no corpo humano. Então, como tornar o sangue mais fino e alcalino? Por exemplo, de manhã, evite tomar café com leite e pão com margarina. Isso vai tornar o pH ácido, sangue grosso e denso. Mas tome um suco de fruta cítrica, como abacaxi e limão, que já vai mudar seu pH interno do físico, vai evitar o colesterol, vai evitar triglicéridos e a pressão alta. Olha que bacana. Você já não vai precisar de remédio nem para o colesterol, nem para triglicéridos, nem pressão alta. Então, você vai manter o peso corporal, não vai engordar nunca com uma alimentação adequada, né? Vai evitar miomas. Tem muita gente com miomas também. Vai envelhecer a pele. A gengiva, se você quiser uma gengiva mais saudável, sem perda de dentes, sem formar cáries, você tem que hidratar naturalmente a sua gengiva através de uma alimentação legal, ok? Somado, nós vamos falar já, ao cosimetil. Adote hábitos saudáveis. Por exemplo, quem prepara o seu alimento? O estado emocional que está essa pessoa não preparar o seu alimento. Você veja a responsabilidade de uma mãe que prepara o alimento. O pai também, logicamente, né? Então, veja bem, se a mãe tiver, naquele momento que ela vai preparar o alimento, com sentimento de raiva, de rancor, de ódio,
isso aí vai passar a energia dela tão ruim para o alimento, e a criança e todos que forem usufruir desse alimento vai sofrer as consequências desse estado emocional da mãe. Isso eu já vi na prática acontecer isso, né? Que depois do almoço, uma criança calma se tornou agressiva, igual a mãe. E ninguém estava imaginando que a mãe estava daquele jeito e podia fazer comida. Entende? Então, quando você vai no restaurante, é a mesma coisa. Se tiver uma cozinheira, o cozinheiro no mau estado emocional, vai passar para você. E você vai sair do restaurante ou da sua casa alterado, com as suas emoções alteradas também, sem ter consciência do que está funcionando, de como as coisas acontecem. Bom, tem muita gente que tem o hábito de comer e beber também, né? Que é um péssimo hábito, né? Por enquanto você come, não deveria beber nada, absolutamente nada. Então, procure sempre não beber nada uma hora antes, uma hora depois, porque isso é péssimo vício. Evite almoçar, jantar, comer pão, comer doce e tomar café, né? Então, às vezes, o hábito formado na mente humana, ela acaba de almoçar e já tem que comer um doce, por exemplo. Muita gente pensa assim, né? E sente essa necessidade de comer doce ou de tomar um café. Está correto? Eu não acho que está correto, porque se você está ingerindo uma alimentação rica em sais minerais, em ácidos graxos, não vai tomar um café que é destruidor dos sais minerais, né? Lembra que eu falei? Café, refrigerante. Então, como é que você vai tomar um café? Tem direito a tomar um café? Então, cada um tem seu ponto de interrogação e vai avaliar, observar as suas reações, né? E assim por diante. Bom, como deveria ser um café da manhã? Um café da manhã muito bom deveria conter abacate, porque ele é rico em ácidos graxos, que você precisa tanto dele. Depois, você pode comer um mamão ou melão, certo? Você pode bater um ovo no prato. Esse dia eu falei para uma pessoa, eu falei assim, ovo cru, né? Eu falei, lógico. Você vai bater o ovo no prato, né? Amassar uma banana com esse ovo, acrescentar um pouquinho de aveia. Isso devia anotar, viu? Uma farinha de milho, um pouquinho de uva passa, um pouquinho de coco picado. Se compra o coco, quebra ele e guarda na geladeira, na água gelada. Ele vai conservar mais tempo, ok? Você coloca uma colherinha de açafrão, uma colherinha de canela em pó, e depois você mistura isso e vai fritar, sem óleo, viu? Você vai fritar dos dois lados. Você vai comer isso, você vai estar super bem nutrido, bem hidratado, depois vai tomar um suco de fruta cítrica, abacaxi com limão. Seu pH vai estar alcalino, seu corpo vai estar devidamente hidratado e nutrido. Se você não comer nada o dia inteiro, não tem problema nenhum. Às vezes não dá para comer, você está na correria, reunião para cá e para lá, e não dá tempo de almoçar nem jantar. Não interessa, você fez uma alimentação hiper ótima de manhã. Entendeu? Por isso que eu falo assim, se você não puder comer durante o dia, você está bem nutrido já. Você nunca vai ficar doente, nunca vai aumentar de peso, não vai denegrir a pele, não vai ter pressão alta, não vai ter problema nenhum, certo? Olha que bacana, tá? Bom, uma coisa importantíssima na nossa saúde é o sal de cozinha. Como escolher o sal certo? Como eu vou saber se o sal que está na minha casa é o certo? Quando você vai comprar um sal no supermercado, você vai ver na frente do saquinho, está escrito assim, em vermelho, bem grande, esse sal contém iodo. Mas se você virar o saquinho, vai ver lá atrás, está escrito em preto, em negrito, bem pequenininho, escrito assim, esse sal contém iodato de potássio, que não é iodo. Então, gente, tiraram tudo do sal. Todos os sais foram tirados, com a conivência da Anvisa, foi tirado tudo, deixou a população sem nada, já faz anos isso, começaram a ser processo há mais de 50 anos. Então, eu estou com 66 anos, eu me lembro muito bem, quando eu era criança, minha mãe mandava comprar o sal na venda, e o sal vinha úmido e empedrado. E o que tornava aquele sal empedrado era justamente o cloreto de magnésio. E o que tornava o sal úmido também era o cloreto de magnésio. Então, era tão essencial, ninguém ficava doente, né? Hoje, tiraram todos os sais do sal, deixou a população sem nada, por isso esse sofrimento tão grande. Então, antigamente, o sal era íntegro, com todos os sais. E, atualmente, não tem nada. Tiraram o iodo, tiraram o magnésio, tiraram um sal importantíssimo, que é o lítio. O lítio é o principal elemento de um sal formador lá na gestação do cérebro da criança. E hoje não tem mais o lítio, as crianças estão nascendo sem o lítio. Por isso você vê de uns anos para cá como aumentou demais a homossexualidade,
como aumentou demais as crianças agressivas, mata o outro, não tem sem perdão, tá? Não tem na mente dela o amor. Então, isso foi roubado do ser humano e foi para onde? Na indústria química, na indústria farmacêutica, na indústria da beleza e na indústria tecnológica. Então, vou lhe perguntar, onde foi parar o lítio? Alguém sabe? Ele foi parar na bateria do seu celular. Olha só, foi parar na bateria do celular. Você concebe hoje viver sem o celular? Não, né? Todos nós dependemos do celular. Então, tiraram do ser humano e foi parar na bateria do celular. Então, o seu neto, o seu filho, está nascendo sem o lítio e pode se tornar uma criança agressiva também, ou desequilíbrio, né? Outro problema sério, seríssimo, é o leite. O leite foi feito por bezerro, não por ser humano, né? E se você ingerir leite, esse leite é um alimento fleumático, ele tem ação no organismo inflamatória, certo? Porque, veja bem, ele libera oxalato de cálcio, que não é o cálcio em si, é oxalato de cálcio. E para o organismo não tem utilidade o oxalato de cálcio, ele vai depositar na parede dos ossos, das articulações que você mais usa. Então, vai formar esporão lá no calcâneo, na sola do pé, vai formar bico de papagaio na coluna, né? Isso já vimos durante muitos anos, gente que costumava tomar muito leite, formou bico de papagaio na coluna, entendeu? O osso não absorve aquilo, forma bico. E aí é um problema sério, porque diminui o espaço entre as vértebras. Considerando que um pacote de leite, por exemplo, ele tem apenas 3% de cálcio, é muito pouco, não compensa tomar leite por causa do cálcio. Se você está tomando leite por causa do cálcio, não compensa. Está ingerindo muito mais conservante, acidulante, que são elementos cancerígenos. As articulações não absorvem oxalato de cálcio, nunca absorveu. E o pior das coisas é comer queijo, requeijão. Gente, isso é veneno. Isso é veneno. Então, você nunca vai ser saudável desse jeito, ok? Lembra que eu falei? Você vai ter o direito de mudar, de conquistar a sua saúde de novo. Não tem problema nenhum. Não importa que você como está a sua alimentação hoje, você pode mudar. E só cabe isso a você, mais ninguém, ok? Bom, outro elemento importante na nossa cozinha é o óleo. O óleo também, aquele óleo de fritura, ele tem ação inflamatória no organismo, entendeu? Ele é oxidante, ele oxida as células. Então, esse elemento também não deveria fazer parte da sua cozinha. Hoje, faz muitos anos já que eu uso banha, né? Bem melhor para cozinhar, bem mais saudável também, né? E você tem, se você quiser leite mesmo, tem leite de aveia, tem leite de amêndoa, tem leite de arroz, tem um monte de leite que você pode usufruir, ok? Bom, eu vou passar aqui para vocês uma ideia de tempero. Você pode colocar tudo isso num vidro só e formar um tempero maravilhoso na sua casa. Eu fiz isso e realmente muito bom, o gosto é muito bom. Então, a maior parte desse composto é o açafrão, certo? O açafrão, que deveria estar composto nesse aglomerado, o cominho, o louro, o tomilho, o manjericão, alecrim, orégano, salsinha, cebolinha, noz moscada. Tudo isso forma um tempero só. Faça uma sopa, por exemplo, com esse tempero. Fica maravilhosa a sopa. Qualquer prato que você fizer, carne, frango, peixe, fica bom. Tá? E é rico, né? Muito rico. Começa por aí. Bom, vamos falar agora sobre as hérnias de disco. As tão temidas hérnias de disco, como tem causado tanto sofrimento, e que vem a resultar a hérnia de disco. É o resultado ou a consequência da desidratação e do ressecamento das cartilagens intervertebrais. Isso é o resultado da hérnia de disco, tá? Que determina a diminuição do espaço entre elas. Então, a cartilagem gasta, resseca, desidrata, ela comprime, pinça o disco, e o disco pinça a reservosa. Então, veja bem, gente, o problema não está no disco, né? O problema está aqui, ó, não está no disco, ela está na articulação. A articulação gasta, desidrata, resseca, pela falta de sais minerais, pela falta de ácidos graxos, desidrata, aí vai comprimir o disco e vai pinçar a reservosa. Então, veja bem, o problema, quando você está muito sofrimento, e o médico está percebendo o seu sofrimento, ele quer aliviar o seu sofrimento, lá com uma cirurgia, não vai dar certo.
Pense bem, vai dar certo? Não pode dar certo, ele vai tirar o disco. O disco, se você hidratar adequadamente, ele é passivo de voltar ao normal. E voltar a separar as vértebras, não vai, ele nunca é o problema, nunca é o problema, viu? Fique ciente disso, nunca é o problema. Bom, alimentos industrializados que provocam destruição das cartilagens articulares chega a formar erosões, somado a remédio que torna o ambiente muito tóxico, muito ácido, isso é verdade, entende? Então, você tem que evitar isso. Bom, uma das consequências de postura que mais leva à situação de hernia de disco, a pior posição é a posição sentada, é onde muitas pessoas ficam a maior parte do tempo, sentada. A outra pessoa que sofre bastante é aquela que fica de pé o dia inteiro, trabalhando numa loja, no escritório, alguma coisa assim, e é obrigado a ficar de pé o dia inteiro. E o pior, a pessoa usa salto alto. Gente, aquilo aumenta muito a lordose lombar, aumenta muito a cifose dorsal e a lordose cervical também, quer dizer, deforma o corpo humano. E somado a isso, a pessoa tem vida sedentária, né? Não faz nada, vezes nada. Não vai andar nem um segundo da semana, passa a semana inteira, não vai caminhar. Às vezes ela está do lado de uma área verde e não vai nunca fazer sua caminhada. Deveria andar pelo menos 15 minutos por dia, pelo menos por dia, né? E você não faz nada o dia inteiro. Então, falta coragem, falta determinação. Então, está aqui a foto de uma hernia de disco. Então, você vê aqui a L5, do lado esquerdo, L5 sacral 1, com uma baita hérnia, com baita sofrimento, né? Então, a pessoa que está com uma hérnia, ela não consegue fazer nada, porque... E quando dá dor, realmente, ela fica de cama. Por causa disso aqui, ó. Fica de cama, não consegue levantar, não consegue se movimentar. E quanto mais de cama ela fica, que por um lado é bom, porque ajuda a desinflamar, mas vai atrofiando ó, os músculos da perna, vai atrofiando os músculos da coluna e só agrava ou piora a situação. Nessas condições, se você for fazer exercício, piora, você vai aumentar o processo oxidativo nas células. Tudo que você fizer só piora, porque acontece isso, as suas articulações estão desidratadas, estão desnutridas, estão ressecadas literalmente, e você tem que hidratá-las adequadamente através da alimentação. Mas se você não tem condições de mudar a alimentação, você vai ter o cosmetil a seu favor. Aqui está do lado esquerdo uma coluna adequadamente formada, o disco está normal, o nervo está livre, a vértebra está normal. Ao lado direito, o osso deformou tanto, comprimiu a cartilagem e está comprimindo o nervo, está comprimindo o disco e o nervo. É assim que a sua coluna muitas vezes está postada. Olha que situação degradante, que é o fim de linha, sofrimento que não acaba mais, deixar chegar a vértebra nessa situação. E quanta gente está assim? Muitas pessoas estão assim, muitas, completamente degeneradas. Para degenerar, ficar desse jeito, demora muitos anos, 20, 30 anos demora. Então, são 20, 30 anos de uma alimentação errada, de falta adequada de nutrição, de ácidos graxos, e levou a essa situação. Então, a gente vê um jovem com 95 anos, que eu conheço, 96 anos, ele está inteiraço, ele está bem mentalmente, fisicamente. Se você olhar a coluna dele, está perfeita, não tem nada, nunca tomou remédio, não quer nem tomar meu suplemento, porque não tem nada. Então, ele está ótimo. Quem de você conhece que é assim? Ninguém, eu só conheço ele. Não tem mais outra pessoa assim. Então, só quem toma cosimetil, né? Só quem adota regras proativas. Mas quem não faz isso vai sofrer desidratação das articulações. Então, veja bem, na medicina fala assim, você vive uma situação inflamatória crônica, certo? Que você necessita de anti-inflamatórios. Isso não é verdade. Isso é uma grande mentira. Você vive uma situação degenerativa crônica. Degenerativa crônica. Então, para isso, você tem que hidratar e nutrir as suas articulações todos os dias adequadamente. Senão, vai sofrer as consequências disso. Tá? Desde criança, orientar os netos a comer adequadamente, não tomar leite, não comer bolacha, não comer bolo, não comer doce,
não tomar refrigerante de jeito nenhum, né? Hoje eu tenho 4 netos, eles acreditam nos meus filhos, que já tiveram essa educação, eles não tomam refrigerante, bolo só se for no aniversário de alguém, doce muito moderadamente, e assim por diante. Eles nem sabem que é Coca-Cola, refrigerante, não sabem nada disso. Ótimo, beleza. Eu falo para você, é fácil educar? Não é fácil, mas tem que educar. Sentar e mostrar o mal que aquilo faz, né, para eles. Eles vão entender perfeitamente, né? Sentar à mesa, mostrar a riqueza do brócolis, a riqueza do sal, a riqueza das saladas, das frutas, dos legumes. É importantíssimo isso. Tem que educar quando é criança, porque depois fica difícil, né? Bom, hernia de disco na cervical. Cervical, região do pescoço, ok? Você vai ter uma dor localizada após a hernia de disco, vai ter dor, muita dor no local, e vai ter uma pressão na cabeça. Isso vai limitar os movimentos, vai denotar uma sensação de fraqueza nessa região, vai ser impossível de dormir. Não consegue dormir, não consegue. E não, olha, veja bem, uma coisa muito importante, não existe remédio para dor. Entendeu isso? Não existe remédio para dor. Se você chegou a essa situação, como já aconteceu, eu já vi muito, não existe remédio para dor. A pessoa está tomando remédio para dor. Eu já cheguei a ver pessoas nesse ano tomando morfina. Morfina, gente, a dor é demais. Sabe o que aconteceu? Eu falei para ela no telefone, falei, pare de tomar morfina, vai acabar com o seu cérebro, vai acabar com o seu pulmão, o seu coração. Mas eu tenho dor. Eu falei, não interessa, você tem dor todo dia, vai tomar morfina, vai acabar com você. Sabe o que aconteceu? Acabou com a mente dela, não conseguia mais falar comigo, não lembrava mais quem eu era, e hoje ela morreu, porque afetou o coração, afetou o pulmão e veio a óbito. Gente, estou avisando, isso não existe remédio para dor, não existe. Você tem que partir do contrário, hidratar, nutrir essas articulações diariamente para voltar ao normal. Olha, veja bem, graças ao tecido conjuntivo você nasceu. Nasceu perfeito, graças ao tecido conjuntivo. E é graças a tonificar o tecido conjuntivo que você vai recuperar de novo a sua saúde. Não existe outra coisa. Não é tomando morfina que você vai endireitar de jeito nenhum, se fosse assim, então, né? Bom, a outra questão da hernia de disco é a dor no nervo ciático, que pega a L5 sacral 1, a quinta vértebra lombar, é a primeira sacral, é onde nasce o nervo ciático. Então, isso vai denotar muita dor na perna, certo? A perna vai ficar inchada, vai ter dificuldade ou vai ficar impossibilitado de caminhar, certo? Vai limitar os movimentos, você não vai conseguir fazer nada, né? E vai haver atrofia muscular. Então, gente, quem está com dor no nervo ciático, outra perguntaram para mim, cosimetil trata o nervo ciático? Lógico, muito, fantástico isso, o resultado é maravilhoso, entende? Então, você veja, já estou falando há algum tempo, nós não falamos do cosimetil ainda, você vê? Quando você for fazer uma apresentação para alguém, você vai tratar da dor dela primeiro, falar de tudo que você pode falar. Em último caso, você vai falar do cosimetil, depois de 1 hora. É assim que a coisa funciona. E deve funcionar, porque se falar do cosimetil primeiro, ela nunca ouviu falar, não vai acreditar em você, entende? Fala da dor primeiro. Você veja quanto tempo estou aqui, ainda não falamos do cosimetil. Tá bem? Agora vamos falar. Então, qual a solução para as suas desidratações, para o seu ressecamento, para as suas erosões? Só tem uma solução, o cosimetil. Não existe outra coisa no mundo. Não tem suplemento no mundo que vai ajudar você a não ser o cosimetil. Ele vai hidratar, nutrir adequadamente seu pulmão, suas articulações, suas desordens mentais, cardiovasculares e osteoarticulares. Entende? É o único no mundo que vai devolver para você toda a mobilidade, toda a saúde, e assim. Bom, cosimetil é o nutracêutico mais moderno no mundo, ok? Isso deixa bem claro isso. 100% natural, muito bem tolerado, sem efeitos colaterais, não causa dependência. É até 4 vezes mais eficaz que o colágeno hidrolisado normal. Colágeno hidrolisado está aí entre nós, é uma realidade já faz 10 anos, e ele já é 2 vezes também mais potente do que o sulfato de glucosamina e condroitina, que nós usávamos antigamente na fórmula. O glucosamina e condroitina, né, até 2019. Depois trocamos para o colágeno hidrolisado, que é 2 vezes mais potente, aliás, 4 vezes mais potente que o glucosamina e condroitina, ok? Bom,
Devemos destacar que essa medida tem baixo custo e nenhum potencial de complicação. Nada, vezes nada, né? Então, essa estratégia não medicamentosa constitui a primeira linha na tonificação do tecido conjuntivo para fortalecer, lubrificar, organizar, cicatrizar, duplicar e hidratar as cartilagens articulares. E quais as vantagens do cosimetil? Ajuda o tecido conjuntivo a formar nova cartilagem e torna o pH do físico alcalino. Isso é fantástico, gente. Bom, ele é um poderoso antioxidante e fortalece o sistema imune, né? Isso é uma realidade. Então, gente, se você tem um suplemento que vai ajudar nos seus alimentos a formar uma nova cartilagem em 4 a 5 meses, tá? Que remédio que faz isso no mundo? Não existe. Então, vai nascer nova cartilagem em você em 4 a 5 meses. E você deve parar com o cosimetil? Não, lógico que não, porque é um produto natural, não tem dependência, não causa efeitos colaterais, nem nada. Então, deve continuar tomando para sempre. Sempre, está fazendo bem. Ótimo. E vamos ajudar todas as pessoas à sua volta a também se suplementar. Seus netos, seus filhos, seu marido, sua esposa, seus amigos, seus parentes, todo mundo a suplementar. Que é a única solução para sair da crise. Entende? Bom, o cosimetil, ele tonifica o tecido conjuntivo a se organizar para formar uma nova cartilagem nas articulações em até 120 dias. Uma vez que as articulações nascem de novo, que nasceu de novo, você está fora da crise, é de forma definitiva. Por exemplo, o sujeito teve uma hernia de disco, tomou cosimetil por 4 meses, está fora da crise, nunca mais você vai ter crise de coluna, certo? Porque pessoas que demos cosimetil, não era cosimetil, logicamente, lá atrás, com 15 anos atrás, até hoje não tem mais crise, gente com artrite, com artrose, com todo o problema, nunca mais teve problema. Então, está aí um produto 100% natural, que você vai tomar por toda a vida, 2 vezes por dia. Fantástico, muito bom, tá? Bom, aqui eu vou mostrar a questão do Ricardo Araújo Leitão, um cara que eu conheci, não conheci pessoalmente. Ele mora na região de Ribeirão Preto, uma cidade do interior de São Paulo. Ele tinha 39 anos, no ano passado, em outubro de 2021. Ele teve uma hernia de disco grave, né? Uma hernia de disco grave, que acometendo a L4 e L5, 2 vértebras, ok? Então, ele estava 15 dias de cama, sem condições de trabalho, sem condições de nada. 15 dias de cama. Então, ele ficou sem trabalhar, debilitado, e ele, então, tomou anti-inflamatório, não teve resultado nenhum, que o médico aceitou para ele, foi no ortopedista, que fez uma ressonância e viu a hernia de disco, depois ele me mandou a foto, essa foto ficou comigo há muito tempo, e aí ele não teve resultado nenhum com os anti-inflamatórios, estava sem condições de se mexer, e na cama. Aí ele me conheceu através do Face, ele adquiriu 3 cosimetil e começou a tomar. Em 15 dias sumiu a dor dele, em 15 dias levantou da cama e começou a trabalhar, e voltou a trabalhar, e voltou à vida normal, beleza. Quando foi dezembro, isso foi em outubro, em dezembro ele voltou ao médico, e o médico perguntou assim para ele, lá o ortopedista, lá em Ribeirão Preto, como o senhor está, senhor Antônio? Então, ele chama Antônio Ricardo Araújo Leitão. Como o senhor está? Estou ótimo. Falou assim, o senhor tomou os remédios que eu lhe passei? Ele falou, não. E como que o senhor pode estar ótimo, então? Ele levou o cosimetil, um frasco vazio, ele falou, doutor, tomei isso aqui, ó, e me curou em 15 dias. O que é isso aqui? Ele olhou, falou, não conheço. Pois é, eu sarei com esse suplemento. Então, o médico falou assim, você volta daqui, semana que vem, se for em dezembro, e vão fazer uma nova ressonância. Se sumir a hernia de disco, como o senhor está dizendo, aí nós vamos conversar. Ele foi lá e fez outra ressonância e mostrou sem a hérnia, totalmente curada. O médico ficou pasmo de ver aquilo. Ele falou assim, doutor, o senhor quer conhecer esse produto? O médico estava tão bravo. O remédio dele não fez efeito, e o cosimetil fez, ele ficou putíssimo na vida, não era nem de conversar aquilo. Tinha mais que ir embora e boa, né? Então, gente, isso o cara virou fã do cosimetil, vendeu muito na região dele, hoje ele voltou a trabalhar lá na usina, onde trabalha, feliz da vida, curado totalmente, e não teve mais problema nenhum.
Nenhum, nenhum, nenhum. Gente, isso é maravilhoso, é fantástico, né? Então, é isso que eu tenho que mostrar para vocês hoje, nessa aula fantástica. Agradecer a presença de todos, porque foi uma aula muito boa. Eu pude mostrar para vocês tudo que compromete a coluna, as posições que mais afetam, a alimentação que mais afeta, e isso que torna a articulação muito ruim. Então, hoje, se tem uma criança jovenzinha, ela já está no computador, ela estuda no computador, ela fica o tempo todo sentada, dificilmente pratica atividade física, é celular, 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 joguinho, 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 vai degenerando a visão, vai degenerando a pele dela, a memória, a cognição, a alimentação está pobre, ela está condenada a ter problemas sérios na coluna e nas articulações todas, infelizmente. Boa parte das pessoas estão assim, nós devemos, com o nosso conhecimento, ajudar essas pessoas, fazer reuniões, apresentar escolas, procurar lar de velhos, procurar clubes, porque desde jovem, por exemplo, o garoto cresce lá com 7, 8 anos tomando refrigerante. Aí ele está com 14, 15 anos, mas sempre tomando refrigerante todo dia. Ele vai jogar futebol, ele gosta de futebol. E lá no clube, deu uma trombada com o outro, o que aconteceu? Quebrou a costela, caiu, quebrou o braço. E teve que ser operado o braço. Ele tomava 1 litro de refrigerante por dia. Enfraqueceu demais os ossos. Tem condição de jogar futebol? Não tem. Vai quebrar todos os ossos, gente. Né? Vai degenerar as articulações. Então, como você vê hoje um jovem atleta de futebol, ele cai sozinho, pisa no buraco, torce o tornozelo facilmente, depois não consegue resolver aquilo. Então, um atleta de futebol, por exemplo, profissional, jovem, tem 20 anos de idade, pisou no buraco, torceu o joelho e machucou a cartilagem do joelho, que ela já está um pouco desidratada, porque ele toma refrigerante, e deu uma lesão que ninguém acha lesão, faz ressonância, toma anti-inflamatório, não resolve aquilo. Causimetil cicatriza a cartilagem em 15 dias. Olha que bacana, isso é fantástico. Então, você tem uma condição muito melhor, muito mais natural, muito mais gratificante de ver resultados em qualquer nível articular, seja na coluna, seja nas articulações, uma grande resposta para resolver os problemas articulares da coluna. Então, vamos ajudar pessoas, né? Vamos ver, tá. Bom, vou passar aqui para a Lucimar ou para o Mauro para ver se tem algum depoimento sobre a coluna vertebral, alguém que teve hérnia e que cicatrizou e sarou com causametil. Tá. Parabéns, Paulo. Maravilhosa, informações maravilhosas, todos aqui atentos, anotando, e estou vendo aqui pessoas com a mão levantada. Eu só gostaria que você, que estivesse aqui conosco nessa aula, pudesse trazer um depoimento de hérnia de disco, que é exatamente o assunto de hoje. Então, se alguém, da mesma forma que o seu Antônio, de Ribeirão Preto, que o Paulo apresentou para a gente, puder dar um depoimento de hérnia de disco, abra o seu microfone, gostaríamos muito de ouvir que benefício o causametil trouxe para a sua hérnia de disco. Demais depoimentos a gente pode falar na segunda-feira, durante as nossas lives, que o Paulo Bertaglia também está conosco às segundas-feiras, para depoimentos a semana toda. Mas hoje, especificamente nesse seminário de hérnia de disco, a gente está dando prioridade para até 2 depoimentos, caso tenha alguém com essa vantagem na patologia de hérnia de disco através do causametil. Estou vendo aqui o seu Miro, sobre o depoimento de hérnia de disco. Seja bem-vindo, seu Miro. Tudo bem com o senhor? Eu faço uso do causametil há mais ou menos 50 dias. No ano de 1999, eu fiz a minha primeira cirurgia de hérnia de disco na região lombar, L3 e L4. E em 2001 eu fiz a segunda cirurgia, que a primeira não foi bem sucedida e nem a segunda também, porque eu continuei com dores, né? Mas a segunda foi um pouco mais desastrosa, porque eu fiquei com a síndrome pós-laminectomia. Então, a laminectomia, que é o alargamento
do canal da coluna, que parte um ossinho lateral aí para deixar o nervo mais solto. Isso deixou uma lesão na minha região lombar, quadril e pernas, e sequelas, que chama síndrome pós-laminectomia. Essa síndrome, com o passar dos anos, ela provoca dor intensa, cãibras nas pernas, na panturrilha e na sola dos pés, e dormência e formigamento nos pés. E também dor na região da canela, do joelho para baixo, muita dor. E aí eu comecei a usar o calcimetil, indicado por José Milson, que também eu sou direto dele, e eu comecei a usar o calcimetil. Com 20 dias, eu comecei a observar uma perda da intensidade da dor. Essa questão de dor é muito interessante, porque eu fiz tratamento de dor crônica no Hospital das Clínicas por 12 anos. E nós sabemos que existe o núcleo de tratamento de dor crônica em todos os estados do Brasil. E aqui em Salvador, Bahia, a mesma coisa. Então, lá, a equipe de Dr. Durval Crachete e outros médicos que são anestesistas, eu, por 12 anos, me submeti ao tratamento. E eram infiltrações na coluna, eram infiltrações venosas também, com analgésicos, eram opioides pesados, como um opioide chamado Mitedon, que é muito pesado, é até proibido em alguns países. E isso causou uma dependência química dessas medicações. E com 12 anos, uma médica lá chegou para mim e falou: Miro, por que você não faz uma desintoxicação? E eu fiz uma desintoxicação. Muito sofrimento. Foram 4 meses de abstinência daquelas medicações. E ela me explicou que as dores que eu estava sentindo era uma dor chamada dor fantasma, que era provocado pelo opioide para que eu consumisse mais opioide. E, pela graça de Deus, a bondade de Deus, ele conseguiu me libertar de toda essa dependência química desses opioides. E eu vim conhecer o calcimetil. Então, eu acho que passei muitos anos com dor. Então, eu entendo muito bem o que é sentir dor. E com 20 dias, essa intensidade da dor começou diminuindo. Uma escala de 0 a 10, a dor que antes era 7 ou 8, a depender do dia que eu tinha tido, ela começou a cair para 4, para 5. E com 30 dias eu já estava sentindo um nível de dor de 2 ou 3, uma dor já suportável, uma dor tolerável. E hoje, com quase 50 dias de uso, esse nível está entre 1 e 2. Então, eu estou sentindo melhora gradual. As câimbras já sumiram, não tenho mais câimbras na panturrilha, nem na sola dos pés. O formigamento dos pés está diminuindo cada vez mais. O que antes era praticamente o pé todo, agora já está na ponta dos dedos. Então, eu estou vendo uma melhora progressiva do uso do calcimetil. Então, eu acredito. Outra coisa, o doutor Paulo falou de nervo ciático. Devido a esse problema que eu tive, os dois lados das minhas pernas, o nervo ciático era inflamado constantemente. Não podia fazer caminhada, não podia. Eu pratico natação. Tinha época que até a natação era complicado fazer. Então, praticamente desinflamou, não sinto mais nada, nervo ciático. Então, realmente, o suplemento tem feito uma grande diferença. Tem de fazer algumas adaptações alimentares, que eu acho que vai melhorar mais ainda o efeito do suplemento. E estou pronto já para retomar minha atividade física, né? Minhas atividades mais intensas. Então, estou me sentindo muito bem, né? Além desses problemas articulares que eu tenho um problema de baixa visão, que é uma degeneração da retina, da mácula do olho, e eu estou na esperança desse suplemento também abençoar
essa degeneração da retina, né? Da mácula ocular, né? E já estou, não vou dizer sentindo, mas eu estou dizendo assim, eu sinto os olhos mais lubrificados, mais umidificados, né? Sim. Que a minha mácula é seca. Então, está começando eu acredito muito que com o uso constante, os benefícios vão ser muito grandes. Estou muito satisfeito e indico mesmo. Agora, e as pessoas que eu estou passando o calcimetil, elas estão melhorando também, todas elas. Problema de bico de papagaio, hernia de disco e outros problemas mais, articulação do joelho, tudo, estão melhorando, graças a Deus. Né? Eu agradeço muito a Deus e agradeço a Dr. Paulo, a equipe dele, por ter desenvolvido aí por esses anos todos aí de experimentos e desenvolvimento desse suplemento. Tem sido uma benção, graças a Deus. Obrigado, Miro. Obrigado mesmo, maravilhoso tudo que você falou, pela sua coragem, né, de estar passando para todos nós essas informações tão preciosas. Eu sei que aqui todas as pessoas que já estão utilizando o calcimetil, eles logo já terão, quem ainda não tem, depoimentos também na sua saúde ou preventiva ou curativa. O que nos interessa realmente é que vocês tenham aproveitado a sala maravilhosa do Dr. Paulo. Gostaria já de compartilhar com vocês aqui. Na próxima semana, nós estaremos fazendo uma próxima reunião, tá? No dia 1º de outubro. O tema vai ser artrose. O Paulo Bertazzi já está pronto para estar falando com vocês sobre esse próximo tema. Então, doutor Paulo, gostaria de dar uma palavra final aí para as pessoas que estão aqui conosco hoje. Deixa uma coisa bem clara, hein? Calcimetil não trata a dor de ninguém. Não tem nada analgésico ali que vai fazer isso. Não existe isso. Ele vai mais além, vai fazer nascer nova cartilagem. Tem pessoas que nascem mais rápido, outras demoram um pouco mais. Mas a partir do momento que você tonifica o tecido conjuntivo, não tem como não dar resposta. Ele vai dar a sua resposta assim para você e vai concluir o seu objetivo. Então, parabéns a todos. Esse é o caminho, esse é o futuro. E estamos nele já. Muito obrigado pela presença de todos. Estou muito feliz por dia de hoje, pela nossa primeira aula, com tanto êxito, com tanta informação. Muito obrigado a todos, parabéns a todos pelo seu trabalho e cada um. Obrigado, viu? Amém. Obrigado, pessoal. Um ótimo final de semana para vocês.